Graça e paz, queridos irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvar seu santo nome. E nós queremos iniciar fazendo a leitura do Salmo de número 113, para o qual convido todos que estão aqui presentes e também aqueles que nos estão acompanhando pela transmissão. Salmo de número 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto, no sentido de alvo, de louvor. Então, Salmo de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse dia e esse momento da gente continuar nosso estudo sobre a pessoa de Deus, revelada nas Escrituras, e também conforme a instrução que lemos na Confissão de Fé de Westminster. Oremos então ao Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, o único Senhor de todo o universo, Senhor da nossa vida. A Ti rendemos graças, Senhor, pelas Tuas misericórdias, ricas misericórdias, e como dizem as Tuas Escrituras, são a causa de não sermos consumidos. Por isso, nesta noite te oferecemos nosso louvor, adoração, que vem de um coração sincero, que reconhece o Senhor como o dono da nossa vida. E suplicamos que nesta noite o Senhor receba a nossa adoração por meio do Teu Filho Jesus, e que a nossa vida seja fortalecida espiritualmente, para que possamos andar aqui neste mundo, neste século, glorificando o Teu nome, com as nossas palavras, com a maneira como a gente se comporta e também guiando os nossos pensamentos. Ajuda-nos e recebe o louvor que vamos te oferecer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Com esta alegria no coração de louvar o Senhor, que é tão bom, tão excelso, que está acima de todas as coisas, nós vamos louvar o nome do Senhor, como diz a sua palavra, Ele é digno do nosso louvor. Então, louvemos de todo o nosso coração. Graças e paz, irmãos. Louvemos então juntos ao Senhor. Amém? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti.
até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus. Deus, princípio e fim, tu és Deus, precioso pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim, tu és Deus, precioso pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Precioso sangue, precioso sangue, que minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi essa cruz que a minha história mudou.
sentido, onde eu encontrei a razão para viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. E Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue que minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi essa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. E Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. E Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Amém. Irmãos, nós ficamos para aprender, ou de aprender, um hino, uma doxologia, um cântico de adoração a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele está no nosso inário Novo Cântico, o número 5. E nós vamos entoar esse louvor ao Senhor. É um cântico no estilo gregoriano, que era um cântico que as notas subiam e desciam, e elas ficam subindo e descendo. Mas o mais importante dela é exatamente a sua letra, porque fala no Deus triuno, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem devemos adorar. Então, vamos cantar ao Senhor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Não é fácil?
Dá até para a gente cantar mais uma vez. Na terceira vez vocês cantam sozinhos, sem nem a gente dirigir. Podemos cantar mais uma vez? Então vamos lá. Se os irmãos quiserem, podem ficar em pé, então, um pouquinho. E nós vamos exaltar ao Senhor, pensando na letra, né? Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre. Amém. Vamos nós. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar. Muito obrigado, pessoal. Sem o apoio de vocês, a gente não conseguiria, né? Mas graças a Deus. Muito obrigado também. Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus e vendo o que ela fala sobre o nosso Deus, né? Como ele é um Deus único, diferente, né? de todos os deuses criados pela imaginação humana. Como ele é um Deus assim revelado, nós vamos ver o que a Escritura bíblica fala sobre o nosso Deus. E nós já vimos que o nosso Deus é um Deus único, né? Que ele, antes dele, nenhum Deus houve, e depois dele nenhum outro haverá. Então é único. Ao mesmo tempo nós encontramos as Escrituras falando do Pai como Deus, Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Então nós começamos a compreender que nenhum Deus se formou antes, nenhum Deus haverá depois, mas que este Deus que é eterno, ele consiste em três pessoas, né? Eternamente convivendo. E isto foi percebido na palavra de Deus pelos teólogos reformados que trabalharam na composição da Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que nós subscrevemos, né? Que nós assinamos embaixo, que nós concordamos com ela. Assim, estamos estudando esses pontos da nossa confissão de fé, mas observando quais as bases bíblicas para que possamos concordar com ela. Assim, então, nós queremos lembrar que a confissão, no seu capítulo 2, que trata sobre de Deus e da Santíssima Trindade, na sua última sessão, né, desse capítulo 2, ela nos ensina o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E ela nos ensina que o Pai não é gerado nem procedente de ninguém, mas que o Filho é eternamente gerado do Pai. Percebam a palavra eternamente gerado. Não é que ele foi gerado no tempo, mas eternamente gerado do Pai, e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Espírito Santo, né? Então, nós queremos destrinchar um pouquinho mais este assunto conosco, mas à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos andar um pouquinho. Aqui é um diagrama para mostrar que é um único Deus, né? Mas que eles são pessoas diferentes, se relacionam entre si, mas sendo um único Deus. E aqui, neste diagrama seguinte do slide 4, nós queremos ver assim, alguns textos bíblicos que vão se encaixar e mostrar mais claramente para a gente, né? Que quando a confissão está dizendo que
o Pai não é gerado de ninguém, mas que o Filho é gerado do Pai, que isto está revelado nas Escrituras. Então, você está com a sua Bíblia aí? Ótimo. Abra em João capítulo 1, verso 14. João, Evangelho de João, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 1, verso 14. Todos já encontraram? Então, vamos ler o que diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observe, o Verbo, que é o Filho, Cristo, se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Único gerado do Pai, né? Não é primogênito, né? Não é o primeiro gerado, mas ele é o unigênito, o único gerado diretamente do Pai. Então, esse texto combina com a afirmação da confissão de fé, que diz que o Filho é eternamente gerado do Pai. E por que é eternamente gerado? Porque quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, você vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele não foi gerado no tempo, não é? Mas na eternidade. Então, ele é eternamente gerado do Pai. Então, o Pai eternamente gerou. Eita, desculpa aqui. O Pai eternamente gerou o Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ok? Agora, com relação ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo é eternamente procedente do Filho e eternamente procedente do Pai. E as Escrituras nos dizem sobre isto? Bom, então vamos olhar. Em primeiro lugar, vamos olhar João 14, 26. Vamos lá? João capítulo 14, verso 26. Dando um tempinho para que todos possam encontrar o texto, né? João 14, 26. Jesus está falando sobre o Consolador e ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Então, de onde ele procede? Do Pai, que o está enviando. Ok, ótimo. Porém, no capítulo 15 de João, um pouquinho mais na frente, você vai verificar o verso 26 também. Agora, Jesus vai falar sobre o envio do Espírito e ele diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, o Espírito Santo foi enviado do Pai, diretamente do Pai. Depois ele é dito também que ele é enviado por Cristo, né? Eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede. Então, está falando que o Espírito Santo é enviado pelo Filho, enviado pelo Pai e procede do Pai. Então, esta é a ideia que nós temos revelada nas Escrituras, né? Pai, Filho, Espírito Santo, o Filho eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo procedendo do Pai e também procedendo do Filho. Esse quadro nos ajuda a compreender melhor
Cristo, né? O texto de Filipenses 1,19, ele aparece aqui porque ele faz uma relação do do Espírito Santo. Ele sempre é dito assim, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Mas em Filipenses 1,19, ele nos é apresentado como o Espírito de Jesus Cristo. Observem lá, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, né? Percebam então que as Escrituras, elas falam o Espírito do Pai, Espírito de Cristo, e isso, com esses versículos assim, que nós vamos colhendo das Escrituras, nós percebemos então exatamente que nosso Deus, ele é diferente de tudo que nós podemos imaginar. Ele é superior, infinitamente maior que tudo que possamos pensar, e ele está numa dimensão tão ampla e maior que nós não podemos compreendê-lo perfeitamente, mas percebemos que é assim que ele se apresenta nas Escrituras. Bom, as Escrituras também vão falar do Pai como Deus, né? Vão falar do Filho como Deus e vão falar do Espírito Santo como Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos ver é Filipenses 2,11. Se você quiser ver diretamente lá na sua Bíblia, tem um tempinho para você chegar, né? Mas ele está aqui colocado. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok? Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz uma declaração assim bem transparente, bem clara, bem nítida, que o Deus que se revela nas Escrituras como um Pai, o Criador, né? Ele é Deus. Na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, logo no início, quando ele está se apresentando nessa carta, ele diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, né? E no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, há uma declaração aqui, voltando-se para o Pai é Deus. Creio que está claro. Agora, e sobre o Filho? Será que há uma declaração feita do Filho? Bem, há muitas, mas nós vamos condensar aqui só em algumas para a gente ter a ideia. O primeiro é muito conhecido, que é o texto de Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 9, verso 6, né? Todo Natal a gente está relembrando essa profecia, então ela é muito conhecida. Agora, observem os detalhes nesse texto do profeta. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Observe, não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, mas é Maravilhoso Conselheiro. Em seguida, qual é o nome que aparece dele? Deus Forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade significa eterno. Príncipe da paz. Esse texto está falando sobre Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. E ele está declarando que esse menino que nos nasceu, ele é Deus. Deus forte. É eterno e é o príncipe da paz, né? Então, nós já vimos num texto falando sobre o Pai é Deus, agora o Filho é Deus. E aí lembramos de Mateus capítulo 1, 23, onde o anjo aparece lá
a José e diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? E o texto mais conhecido, que é João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, nós já temos textos mostrando o Pai como Deus, agora o Filho como Deus. E a pergunta é: e o Espírito Santo? Será que em algum lugar das Escrituras há uma afirmação clara de que o Espírito Santo é Deus? Sim, há. Vamos dar uma olhadinha? O primeiro, né, o texto que a gente quer mostrar mais claramente, que os outros nós vamos vê-los, Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa mesma posição, né? Mas esse texto aqui, vocês podem abrir a Escritura em Atos 5. Vale a pena a gente ir descendo lá os textos com cuidado. Atos capítulo 5. Atos 5 é o registro de o casal chamado Ananias e Safira. E esse casal decidiu enganar os apóstolos. Eu não sei se eles perceberam que, ao mentir, eles iam também tentando enganar a Deus, mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí eles, em secreto, vem uma tentação deles venderem um campo, uma propriedade, porque todos os crentes, em geral, todos, vamos dizer assim, uma boa parte dos crentes, estava disposto a se desfazer de seus bens materiais, pegar todo aquele apurado que eles tiveram com aqueles bens e entregar aos apóstolos, para que eles pudessem distribuir com os necessitados em Jerusalém. Mas o casal começou a pensar e a dizer assim: olha, nós queremos parecer que estamos dando tudo, mas nós vamos separar uma parte, mas lá nós vamos dizer que estamos doando tudo. E aí eles vão. E vamos ver o que é que acontece. Entretanto, certo homem chamado Ananias, no verso 1, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, Pedro está dizendo: por que você resolveu mentir ao Espírito Santo? Verso 4, Pedro explica: conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Aí agora ele afirma: não mentiste aos homens, mas a Deus. Observa que ele está falando com Ananias, no mesmo momento, ele diz que Ananias está mentindo ao Espírito Santo. Depois ele diz: não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Ele então está fazendo a afirmação de que Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Veja, ele não está dizendo que o Pai é a mesma pessoa que o Espírito, mas ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus, não é? E no verso 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o sepultado. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto o preço que haviam combinado. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar a quem? O Espírito do Senhor. Eis aí a porta
os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E aí conclui-se essa história. Essa história tem diversas aplicações, né? Ela é uma história real, mas em relação à Trindade, ela mostra que, na visão dos apóstolos, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Não há diferença, porque o Espírito Santo é Deus. É claro que, se assim não fora, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não apareceriam, por exemplo, quando Jesus diz, em Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Colocando os três no mesmo pé de igualdade. Nenhum ser criado pode ser colocado no mesmo pé de igualdade do nosso Deus. E assim também nas fórmulas de bênção, no final das cartas do apóstolo, onde ele também se refere que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Veja que nunca isso é dito em relação a criaturas, mas ele está falando Deus abençoe. Né? Então, por tudo isso, nós concluímos que sim, a confissão de fé está certíssima quando ela fala sobre a Deus e a Santíssima Trindade. Bom, falamos que o Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, a Bíblia também é bem clara dizendo: só há um único Deus. Ok? Eu apresento aqui 3 textos do Antigo Testamento. Já apresento também no Novo. Deuteronômio 6 é o clássico, bem conhecido. Né? Ouve Israel, Yahvé, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás porque Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus. O primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 60, nos diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então, bem claramente dizendo isto. E o profeta Isaías reforça esta ideia em Isaías 45, verso 5, onde ele diz: eu sou o Senhor, o próprio Deus falando aí no caso, né, através do profeta, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Claríssimo. Então vejam, só há um Deus. Além de Deus não há outro Deus. No entanto, Deus o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso por quê? Porque são 3 pessoas que formam um único Deus. Já já a gente fala sobre as ideias distorcidas a respeito disto, né? E o Novo Testamento, queridos irmãos? Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo. Porquanto há um só Deus. E também há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Cristo Jesus, que se fez homem. Né? Por isso que ele é mediador. Essa palavra homem aí, ela surge exatamente porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Então ele tem que ser Deus e tem que ser homem. Né? Por isso que ele assume a natureza humana. Em Romanos 3,30, o apóstolo Paulo afirma agora o seguinte: visto que Deus é um só, mais uma vez, está declarando o que já vem sendo dito em toda a Escritura. Né? E por último, Tiago escreve e diz: crês tu que Deus é um só?
Fazes bem, é assim mesmo. Deus é um só. Mas não se confie nesse tipo de crença, porque até os demônios creem e tremem. Ele está falando isso porque as pessoas dizem que creem, mas não obedecem a Deus, não levam Deus a sério. E esse tipo de confissão é a mesma confissão que os demônios têm. Ela não serve para nada, a não ser para condenar ainda mais as pessoas, né? Mas o fato que nós estamos trazendo aqui é que Deus é um só, só há um Deus. Antes dele nenhum se formou, depois dele nenhum outro haverá. Mas, ao tentar explicar este assunto complicado das Escrituras, é claro, muitos erros surgiram. E um deles é chamado de modalismo. Modalismo. O que é isso? Afirma que Deus, ele é uma única pessoa. Veja, diferente do que nós estamos afirmando. Dizemos que nosso Deus é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas. O modalismo diz não. Deus é uma única pessoa. O que nós vemos nas Escrituras, que às vezes ele se revela como Pai, às vezes ele se revela como um Filho e às vezes ele se revela como o Espírito Santo. Quem daqui não já ouviu uma explicação sobre a Trindade desse jeito, não é? E as pessoas dizendo assim, olha, ele é um só, porque ele às vezes se apresenta assim. Mas isso é um erro. Vocês se lembram, por exemplo, no momento do batismo de Jesus Cristo, não é? Ele é batizado e aí então o Espírito do Senhor vem sobre ele em forma de uma pomba. Olha, ele estava ali. O Espírito Santo vem em forma de uma pomba. Como poderia ser um só, que às vezes se apresenta de um jeito ou do outro, vocês estão se apresentando ao mesmo tempo. E não é só isso. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo está descendo sobre Cristo, ouve-se algo. Lembram? A voz do Pai dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ao mesmo tempo. Não, não é um se apresentando de um modo ou de outro. Eles se apresentam no mesmo momento, né? E como pessoas distintas. E outra coisa complicada é Jesus. Imagine Jesus está orando. É João 17. Ele está orando ao Pai. Então ele estaria fingindo? Porque se são um só, então ele está orando para ele mesmo. Ele está ali como um filho e ele mesmo olha para ele mesmo como se fosse ele lá recebendo. Então ele estava fingindo. Ah, então esse modalismo, né, ele é um erro que durante um tempo foi ensinado. Há um outro erro também, conhecido como triteísmo, né? Teísmo vem de Theos, Deus, então três deuses. É a ideia de que não é um único Deus. Agora já vai para o outro lado. Ele diz assim: o que nós temos mesmo são três deuses. É claro que esta ideia não perdurou muito, né? Mas algumas pessoas na história ainda defenderam esse pensamento. Claro que ele é um politeísmo, né? O contrário do que as escrituras afirmam. Então ele não foi muito adiante. Mas algumas pessoas que não entendem bem as escrituras, elas gostam de nos acusar de que nós defendemos o triteísmo, né? Na verdade, nós recusamos isso porque não é bíblico. E o último que queremos mostrar é sobre o arianismo, né? Um bispo da cidade de Alexandria, viveu entre os anos 250 a 336 depois de Cristo. E o que ele ensinava? Olha só. Ele ensina que Cristo teve um começo. Veja, isso é diferente. Dizemos que Cristo foi eternamente gerado do Pai. Eternamente gerado não tem um princípio. Mas aqui ele diz que Cristo teve um começo.
Ele quer dizer com isso que Cristo foi criado por Deus e houve um tempo em que Cristo não existiu. E isto é uma heresia, não é? Afirma que Cristo é semelhante a Deus, mas não igual. E ele não aceita a plena divindade de Cristo. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que nos nossos dias há um grupo religioso que defende exatamente essa ideia aqui, que se apresentou como se fosse a maior descoberta do mundo isso, mas isso nada mais era do que um ensino herético há muito tempo atrás difundido, né? Então, esses erros doutrinários surgiram e alguns deles persistem até hoje. Esse outro aí, que é o subordinacionismo, ele defende que o Filho é eterno, o Filho não é criado, é eterno, é divino, mas é inferior, né? É um Deus menor. Bom, isso aqui cai também no problema do politeísmo, né? Porque a partir do momento que eu admitir que Cristo é um Deus, então eu estou ensinando um politeísmo, que as Escrituras condenam. Mas muita gente ainda cai nisto hoje. Alguns argumentos colhidos do nosso teólogo Wayne Grudem, que nós gostaríamos de apresentar aqui. O primeiro é: se Jesus é um ser criado, como pôde suportar toda a ira de Deus contra nossos pecados? Será que qualquer criatura, por maior que seja, poderia realmente nos salvar? Argumenta o teólogo. Porque Deus lançou toda a sua ira sobre Cristo. Ele só suportou porque é Deus. Será que podemos confiar com fé absoluta que uma criatura vai nos salvar? Se entendermos que Cristo foi criado por Deus, ele é menor que Deus, então nós vamos colocar nossa salvação então na criatura? E o último argumento dele é: se Jesus não é o Deus infinito, será que devemos nos dirigir a ele em oração ou adorá-lo? Porque se eu me dirigir a alguém em oração ou para adorar alguém que foi criado, então eu estou cometendo idolatria. No entanto, o Novo Testamento nos ordena que adoremos a Cristo. Primeiro texto, Filipenses 2, 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Esse é um dobrar-se de rendição de adoração, de reconhecimento de que Ele é Deus. Esse dobrar-se não acontecerá apenas voluntariamente, mas mesmo aqueles que o rejeitam hoje, nesse momento aí vão ter que se dobrar, né? Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o outro é Apocalipse capítulo 5, versos 12 a 14, onde diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Olha o que o Cordeiro é digno de receber: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Lembra que o Senhor disse: a minha glória não andarei a outrem. Mas aqui, Apocalipse está ordenando que toda glória, louvor e honra sejam dados ao Cordeiro e que ele é digno. Se ele não é Deus, então há uma idolatria aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Imagine se dizer a uma criatura: louvor, honra, glória e o domínio sejam dados à criatura. E os 4 seres viventes responderam: amém.
E também os anciãos prostraram-se e adoraram. A ideia aqui é todo o povo de Deus curvou-se e adorou o Cordeiro. Não é, irmão? Então, Jesus recebe adoração porque ele é digno, porque ele é Deus. Bem, na próxima aula, nós vamos tratar das funções primordiais da Trindade. O que cada uma dessas pessoas realiza. Às vezes é chamado disso de economia, né? Mas é a função de cada uma. E, mais especificamente, vamos tratar que as pessoas da Trindade existem eternamente. E aí, então, concluiremos esse capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster e vocês estarão prontos para a prova. Que maravilha, não é? Não há nada de ficar preocupado com isso. Eu envio para vocês respondem com a maior alegria do mundo e diz assim, opa, estou bem preparado, já posso responder a muitas perguntas. Ou você também vai descobrir assim, por mais que eu estude, eu não consigo compreender tudo. E aí não se preocupe, porque todos nós estamos inclusos nesta conclusão, né? Bem, que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos encha da sua paz, do seu amor. Que o Deus triuno seja sempre adorado por nós e nos capacite para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, graças te damos pela tua palavra. Como é bom pesquisar a tua palavra. Como é esclarecedor para as nossas mentes. E nós agradecemos por esse livro maravilhoso que o Senhor deixou para nos guiar. E tudo o que o Senhor deseja que saibamos está ali revelado. Ajude-nos para que compreendamos corretamente e não caiamos nas ciladas que o maligno tem levantado através de erros doutrinários que tem afastado muitos da tua presença. Protege-nos, leva-nos para casa em paz e que a tua graça, o teu amor e o teu consolo estejam sempre conosco, agora e para sempre. Amém. Bom, chegamos ao final. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Quero lembrar para a igreja, já que nós já terminamos a nossa culto, e domingo pela manhã, após a EBD, o conselho estará reunido para receber as intenções de indicação, tá? Então, você comparece individualmente e apresenta a sua intenção de indicação para presbítero ou para diáconos, ok? Nós estamos aguardando você e desde já oremos por esse processo, porque ele é muito importante para a igreja, né? Que o Senhor nos guie, em nome de Jesus. Amém. Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.